Bom, nós vamos falar sobre alguns processos térmicos e vamos abordar nesse trabalho o processo de têmpera e revenimento. Bom, vamos abordar aqui sobre as fases do tratamento da têmpera. A gente, através de estudos, a gente sabe que a têmpera é um processo que visa o fortalecimento e a melhoria das propriedades metálicas, né, dos materiais. E ela é dividida em três fases. A gente pode citar aí o aquecimento, o resfriamento rápido e a estabilização. O que vem a ser essas fases? Na fase do aquecimento, o material ele é aquecido a uma temperatura específica, né, conhecida, né, como a temperatura de austenitização, e a gente sabe também que essa temperatura ela vai variar de acordo, né, com o tipo de material que está sendo usado, o tipo de material que vai ser aquecido. No resfriamento rápido, né, ele consiste no resfriamento do material, esse mesmo material que foi aquecido, para promover nele, né, um resfriamento, né, para que ele venha atingir a sua estrutura cristalina, a estrutura que vai ser desejada, né, a estrutura, né, que está sendo requerida para aquele tipo de material. Em seguida, né, do resfriamento rápido, a gente tem o processo de estabilização. O que vem a ser esse processo, né, ou essa fase? O material ele vai ser estabilizado, né, a uma certa temperatura, uma temperatura mais baixa, para que ele venha, para evitar, né, altas tensões, tensões internas, para evitar, né, as deformações e possíveis rachaduras no material. E também, né, a gente vai citar também as fases do processo de revelimento. Bom, o processo de revelimento ele é um processo térmico que é realizado após a tempo. Esse processo também ele é dividido em algumas fases, né? A princípio, dentro das pesquisas, a gente percebeu e viu que ele é dividido em quatro fases, né? Sendo que uma primeira fase é a limpeza do material. Essa limpeza logo após o processo da tempo, para garantir, né, que o processo do revenimento ele atinja, né, aquilo que se é esperado. Então, ele precisa estar totalmente sem impurezas. E, por conta disso, toda essa impureza ela pode afetar na qualidade, no resultado né, que vai ser necessário para adquirir o processo. E depois ele vai passar por um processo de aquecimento, né, onde esse material ele vai chegar numa temperatura específica, e essa temperatura geralmente é uma temperatura, né, abaixo do processo de tempo. Por que abaixo? Porque para ela evitar, né, certas mudanças na microestrutura do material. Então, ela não pode ser nem acima e nem uma outra temperatura, precisa estar abaixo. Né? Em seguida, ele vai falar sobre a manutenção dessa temperatura. Por que essa manutenção? O material precisa ser mantido nessa temperatura, né, por um determinado período para adequação da sua estrutura cristalina, porque se ele for elevado a uma outra temperatura, isso já pode modificar toda a sua estrutura. E, em seguida, ele vai passar pela fase do processo do resfriamento controlado, né? Que o que vem a ser isso? O material ele vai ser resfriado, né, de forma lenta, em um ambiente controlado, né, para evitar a formação de tensões e também garantir uma microestrutura estável, para que não venha modificar ainda mais essa estrutura. E esse resfriamento controlado ele é essencial para preservar todas as mudanças que foram
Vou falar um pouco aí sobre os objetivos da têmpera e do reverimento. E a têmpera, ela desempenha um papel aí fundamental na indústria, né? Porque ela tem como objetivo melhorar as propriedades do material, né? Onde ela melhora a qualidade e desempenho dos materiais metálicos. E a sua principal função nesse objetivo é aumentar a dureza do material, tornando ele mais resistente ao desgaste, ao impacto, né? À deformação também, sendo que, além disso, ela melhora também a resistência à fadiga, né? Podendo também aumentar aí a resistência à tração e melhorando também a capacidade aí para poder suportar cargas bem elevadas. Nós podemos falar também sobre os principais objetivos do revenimento, né? Ele tem como objetivo aí obter um equilíbrio entre essa dureza, né, e a tenacidade do material. O que seria isso, né? É porque na têmpera ela eleva, né, ela aumenta essa dureza. Já o revenimento, ele vem reduzindo essa dureza excessiva para poder evitar qualquer tipo de fragilização desse material, além de permitir também que o material alcance um estado de equilíbrio, né, no qual apresenta uma combinação ideal aí de propriedades mecânicas. Pode passar para lá. Olá, vou falar um pouquinho sobre a temperatura de tratamento. No caso do revenimento, o aço é aquecido e depois ele é resfriado lentamente. Ele não pode ultrapassar a temperatura de 600 graus Celsius. Por quê? Porque acaba afetando a microestrutura do material. Pode ser classificado em três tratamentos de temperatura. O primeiro é o revenimento em baixa temperatura, o qual se refere a temperaturas inferiores a 250 graus Celsius e tem como objetivo garantir ao material a dureza e tenacidade. É muito utilizado em materiais para ferramentas, pois possibilita a função de corte e conformação. Também tem a temperatura média, que varia entre 250 graus e 500 graus Celsius. Nesse caso, é aplicado a engrenagem a eixos, porque garante ao material dureza e tenacidade, resistindo com maior, né, tendo maior resistência ao desgaste e à fadiga, no caso, o eixo e a engrenagem. E também tem a temperatura alta de revenimento, que é acima de 500 graus Celsius, não ultrapassando 600, que é aplicada a ligas de alumínio e tem a função de garantir ao material alta tenacidade e ductibilidade. No caso também da têmpora, a temperatura dele é aquecida até a temperatura crítica, que é 727 graus Celsius, com o objetivo de melhorar o arranjo cristalino do material e garantir, assim, maior dureza. Vou falar um pouco da aplicação aí dos processos. O processo de têmpera ele é comumente aplicado quando você deseja aumentar a dureza superficial aí em peças de aço, né? Que é o mais comum utilizado. Em alguns casos aí, em eixos, engrenagem, ele também não aumenta só essa dureza, mas também tem o intuito da melhora da tenacidade desse material. O controle cuidadoso desse processo, ele resulta em uma combinação específica de dureza e tenacidade, que vai condicionar a um melhor trabalho dessas peças aí metálicas, né? Que é o objetivo da aplicação aí do processo. Já o revenimento ele geralmente ele vem após o processo da têmpera, né? Ele visa ajustar aí as propriedades finais do material, do metal. Acaba por reduzir a dureza excessiva dessa existente aí nesse material, deixando ele menos propenso a fraturas, aliviando as tensões residuais que são obtidas quando se faz a têmpera. Chega num limite de tensão que depois se faz necessário
o revenimento para abrandar todas essas tensões, fazer com que o material fique um pouco mais maleável. Temos agora umas perguntas e respostas que a gente vai deixar aqui para vocês. Qual o objetivo principal da têmpera? O objetivo principal, como foi falado, é aumentar a dureza superficial e a resistência mecânica do metal. Quais os principais meios de resfriamento utilizados na têmpera? A água, o óleo e o ar. No revenimento aqui, a pergunta é o que é o revenimento? Revenimento é uma etapa de tratamento térmico realizada para diminuir a rigidez excessiva do material, o que torna mais flexível e maleável. Por que é importante realizar o revenimento após a têmpera? Ele visa aliviar as tensões internas e melhorar a tenacidade e ductilidade do material. Dessa forma, concluímos que esse tratamento térmico, tanto de têmpera e revenimento, são importantes para a indústria, porque consegue garantir ao material a característica específica que o mercado pede, no caso, no ramo da engenharia, e assim aplicar esse material de forma correta, atendendo à necessidade do mercado, como já foi dito. Essas são as nossas referências bibliográficas, e dessa forma encerramos a nossa apresentação.